meios alternativos de resolução de litígios de consumo em Portugal. Remonta a 1989 uma experiência piloto levada a cabo em Lisboa sob a égide da Comissão Europeia, da então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, por forma a acelerar os pleitos em que se envolviam consumidores, em jeito de desjudicialização das lides, já que se começou a notar que a União Europeia, acreditando que deveria ser dispensada uma justiça acessível e pronta aos consumidores, não confiava nos tradicionais órgãos, nos convencionais órgãos de administração de justiça. E criou, efetivamente, com a experiência, os centros de arbitragem institucional de conflitos de consumo, que, numa primeira fase, através da arbitragem voluntária e das convenções arbitrais, religavam operadores económicos a consumidores. Entretanto, por lei de 10 de março de 2011, que passou a vigorar exatamente no dia imediato, para os conflitos suscitados no seio dos serviços públicos essenciais designados na lei, passou a arbitragem de voluntária a necessária na exata medida em que, de serviços cuja particular sensibilidade pode afetar a estabilidade de vida dos consumidores, e porque nem todos os operadores, quer na esfera pública como na privada, haviam celebrado convenções de arbitragem submetendo-se à jurisdição dos tribunais arbitrais. Entretanto, em 2013, é editada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União uma diretiva sobre os meios alternativos de resolução de conflitos de consumo. Portugal transpôs a diretiva de 2013, de 21 de maio de 2013, para o seu ordenamento interno por uma lei de 8 de setembro de 2015, a Lei 144/2015, que entrou em vigor em 23 de setembro do ano transato. Ora, de entre os meios alternativos de resolução de litígios, que alguns querem tratar-se de meios adequados e outros ainda de meios complementares, se estatuiu que em Portugal 3 vias se abririam aos consumidores em ordem à resolução de litígios de consumo, quaisquer que sejam, a saber, através da mediação, da conciliação e da arbitragem, quer voluntária, quer necessária. Ora, a mediação havia sido, entretanto, introduzida em matéria civil, comercial, em matéria penal, laboral e de família, abrindo-se ainda a perspectiva
de uma mediação em distintos domínios, a saber, o administrativo, o ambiental e ainda outros de eventual relevância público-privada. No que toca à mediação de consumo, pelas especificidades que suscita, Portugal não teve, até então, preocupações acrescidas de fazer verter em diploma legal disciplina que atenda às especificidades dos conflitos nesta sede suscitados, suscetíveis de serem dirimidos através da mediação, através de mediadores neutros, imparciais, independentes, que aproximem as partes titulares dos direitos e conhecedoras dos reais interesses que as motivam, por forma a que se chegue a uma autocomposição do litígio através de um acordo que a ambas valorize, que a ambas satisfaça com maior rigor e que possa pôr fim à ausência de paz entre as partes. Ora, para além da mediação, ainda dir-se-ia por regulamentar ante as especificidades nela imbricadas, como se vem de dizer, surge a conciliação. E a conciliação, ex aequo ad bono, a conciliação de equidade, tem também aqui particularidades em que importa atentar. Desde logo, há uma distinção nítida que nem sempre os especialistas fazem entre os institutos da transação e os da conciliação. É que na transação estamos perante um contrato civil, pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio mediante concessões recíprocas. É um negócio jurídico privado de natureza substantiva, ao passo que a conciliação reveste as características de um negócio jurídico-processual ou, eventualmente, extraprocessual, em que o conciliador, por via de regra, o julgador, ou no caso dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, o seu diretor executivo ou alguém a seu mando, assume também uma posição parcial, isto é, estamos perante um contrato cuja natureza é jurídico-processual, trilateral, em que o julgador ou o diretor executivo é também parte no negócio, de molde a aproximar os litigantes, os pleiteantes, e a lograr a melhor solução. No que tange à arbitragem, é exatamente um juiz-árbitro, um terceiro imparcial, que deve observar todos os princípios plasmados na lei a que a arbitragem deve efetivamente obedecer, porque não é nem de uma justiça ajustada aos moldes e aos interesses do consumidor de que se trata. É de uma justiça cujos vetores da própria justiça prosseguida no seio da administração pública, da administração judicial, se tem de reger a independência, a imparcialidade, a equidistância das partes. E os juízes árbitros eram, nos primórdios, quando da arbitragem de conflitos de consumo, magistrados
ou dos tribunais superiores ou dos tribunais de instância, designados pelo Conselho Superior da Magistratura, que é equivalente no Brasil ao CNJ, e que, estando em exercício de funções na judicatura ou já jubilados, asseguravam efetivamente uma independência. Com o fluir dos tempos, criaram-se, em alguns dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, listas de árbitros de entre pessoas qualificadas, com os pergaminhos de isenção, de independência, de imparcialidade, de domínio das regras tão complexas de direito do consumo, para que possam efetivamente oferecer uma justiça adequada e própria aos pleiteantes, neste caso aos consumidores, porque no quadro atual da legislação só os consumidores podem acionar os tribunais arbitrais, só os consumidores podem ter o impulso processual e, nessa medida, os consumidores não podem ser aí demandados pelos fornecedores, porque se quis evitar sempre algo de muito louvável, é de não transformar os tribunais arbitrais de conflitos de consumo, ao abrir-lhes as portas aos fornecedores, enquanto autores, enquanto demandantes, não se quis converter, por conseguinte, os tribunais arbitrais em tribunais de cobranças de dívida, porque normalmente esses são os pleitos que opõem os fornecedores aos consumidores. Já que a matéria é diversa, se acaso forem os consumidores vítimas de atropelos a acionar estes mecanismos, mas mesmo no caso de dívidas que sejam eventualmente exigíveis aos consumidores que julguem não estar obrigados a pagamentos absolutamente exorbitantes quantas vezes, poderão acionar os tribunais arbitrais para que, numa ação de simples apreciação negativa, venham dizer que não são devedores de determinadas importâncias, podendo efetivamente opor esta decisão aos seus fornecedores. Em Portugal, os meios alternativos de resolução de litígios, com todas as deficiências que se lhe reconhecem, são uma mais-valia para a consecução da paz social e para que os consumidores possam ter uma via célere, expedita, segura e não onerosa para a solução dos litígios, para a resolução de todos os conflitos em que se vejam envolvidos.